Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta aula experimental do como criar sua primeira planilha no Excel. Se você chegou até aqui e sente que precisa aprender Excel, mas não sabe por onde começar, talvez já tentou um monte de vídeo complicado e acabou desistindo por acreditar que esse negócio de Excel é muito complicado. Já viu gurus e fazendo dashboards e outras coisas complexas. Fique tranquilo, relaxa. Hoje eu vou te mostrar como criar sua primeira planilha no Excel, mesmo que você nunca tenha mexido no programa antes, e o melhor de tudo, de forma simples e passo a passo. E ainda no final eu vou te mostrar como continuar nessa jornada comigo. Com acesso completo ao meu curso Excel Saia do Zero por um preço, mas assim, simbólico, praticamente de graça, tá? Mas não se preocupe, que antes eu vou te mostrar uma introdução inicial de como você pode criar sua primeira planilha. E com o conhecimento que você vai adquirir aqui, já vai ser é, bem relevante na sua vida, caso você queira mexer com Excel. Então seja muito bem-vindo e assim gostaria de agradecer muito a sua presença e dizer que hoje você vai dar um passo muito importante para dominar o Excel de forma simples e prática, porque mesmo hoje, com todo o conhecimento que eu e outras pessoas têm de Excel no mercado, todos nós começamos do básico, começamos do simples, começamos de forma prática e todos começaram do zero. Né? Ninguém nasceu sabendo Excel. Então, primeiro de tudo, eu tenho que te falar algo que é muito importante. O meu primeiro contato com Excel foi desastroso. Eu travei e não sabia onde clicar, me sentia frustrado na época por não entender como funcionava. Mas então aí eu decidi que ia aprender de verdade e sabia que isso ia ser muito importante para minha carreira. Mas eu não nasci sabendo Excel. Na verdade, eu comecei do zero, igualzinho a você. Lembro do dia que meu chefe me pediu uma planilha e eu fiquei travado. Afinal, assim, eu não tinha conhecimento zero. Quando eu comecei a meu primeiro contato com Excel, foi lá no Windows 3.10. Talvez até você não saiba o que é isso, mas foi uma das primeiras versões do Windows onde tinha o Microsoft Excel e o Microsoft Word. E quando eu vi aquela tela quadriculada, eu não fazia a mínima ideia do que essa ferramenta fazia. E isso me deixou assim muito frustrado, porque eu vinha do meu primeiro curso de informática sobre processamento de dados na época, né? Aprendi coisas que hoje nem existem mais, como DBase, WordStar, Lotus, que são ferramentas assim da época que eram utilizadas para escrever texto, armazenar dados e gerenciar planilhas. E quando o Excel saiu assim com uma promessa muito grande de ser uma ferramenta extremamente prática, tá? Então assim, eu passava horas tentando fazer algo simples, me sentia frustrado, achando que o Excel era só para quem tinha cabeça de engenheiro, sabe? Mas eu tomei uma decisão, decidi que eu não queria mais depender de outros e eu comecei a estudar, e errar, e testar, e mexer, sabe, no Excel, até que um dia tudo começou a fazer sentido. E hoje eu sou reconhecido como especialista na ferramenta, ajudo milhares de pessoas que também achavam que nunca iam aprender. E é por isso que hoje eu estou aqui para te entregar esse conteúdo. E aí, qual que foi a minha virada de chave? Quando eu comecei a estudar por conta, de errar, tentar e mexer, e que começou a fazer sentido, foi quando eu incluí o Excel no meu dia a dia. Como assim? Eu passei a usar ele como uma ferramenta do dia a dia. Eu fazia lista de compras, fazia minha lista de despesas, o meu controle de gastos. Na época, ainda vou entregar um pouco da minha idade, não tinha nem cartão de crédito, né? A gente usava cheque, que era o que mais usado, pagava por boleto.
pagava por duplicata no banco. Então eu comecei a fazer alguns controles no Excel bem simples com relação a isso e uh, e eu fui incluindo o Excel no meu dia a dia de forma a me ajudar com isso. Então hoje, por exemplo, no meu trabalho, eu uso o Excel como calculadora. Muitas vezes eu acabo abrindo o Excel para fazer um cálculo ao invés de usar a calculadora. E isso não é para me gabar, nem por vaidade, eu querer aparecer porque eu sei. Eu faço isso por puro hábito. E hoje eu sou reconhecido pelos colegas, por amigos, como especialista em planilhas e ensino também quem achava que nunca ia aprender. Hoje eu desenvolvo ferramentas baseadas em Excel para algumas empresas, para gestão, para controle de estoque, para controle de reuniões, os mais variados tipos. E o Excel com certeza é uma ferramenta que ajuda muito as empresas. Eu posso te dizer com certeza que não importa qual o sistema que a empresa utilize, ela sempre vai utilizar o Excel para analisar dados. Mas eu não nasci sabendo Excel. Na verdade, eu comecei do zero igualzinho a você. Tá? E é por isso que estudando, errando e testando, é, hoje eu me tornei um especialista nessa ferramenta. E é por isso que hoje eu estou aqui, para mostrar para você esse conteúdo e te dizer que eu descobri uma coisa em todo esse tempo que eu trabalho com Excel, que isso não vale só para Excel, vale para outras coisas, que é quando uma pessoa encontra outra e elas trocam conhecimento, as duas pessoas seguem com mais do que quando elas se encontraram. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando a gente aprende, o conhecimento que a gente adquire, ele não serve de nada se a gente não compartilhar com as outras pessoas. E é uma coisa que a gente entrega para as outras pessoas e as outras pessoas crescem. Assim como outras pessoas entregam conhecimento para nós e nós nos tornamos melhores. A informação, o conhecimento é a única coisa que a gente, quando troca na rua, as duas pessoas saem com mais do que quando chegaram. Não é uma divisão. Você não entrega o teu conhecimento para alguém e fica sem ele. Assim como você não corta um pedaço do teu conhecimento e entrega para outra pessoa. Você simplesmente duplica o conhecimento. Ele se multiplica. E é por isso que hoje nós vamos ter essa aula aqui, que esse conteúdo faz parte de toda a minha missão de ensinar ao mundo, compartilhar um pouco do que eu conheço sobre Excel. Certo? Então esse aqui é um pouquinho sobre mim. O meu nome é Hamilton Neves. Eu trabalho numa empresa multinacional, uma empresa de grande porte, do ramo frigorífico, e diariamente sou desafiado a elaborar soluções para analisar dados com essa ferramenta maravilhosa que é o Excel. Então vamos lá. Vamos para a nossa aula? Tá, então o que você vai aprender hoje? Você vai aprender a criar uma planilha do absoluto zero. Do zero. Tá? Vai aprender a somar valores com fórmulas de forma simples e prática e fazer tudo isso em poucos minutos. Você vai ver que nós não vamos levar muito tempo para fazer isso aqui. Tá? Nós vamos criar a planilha juntos e o tema da planilha, o assunto dela vai ser um controle de gastos mensais, e as ferramentas que nós vamos utilizar aí são os títulos, né, os preenchimentos, a formatação e a soma automática. A nossa tabela terá essa estrutura, terá quatro colunas com data, descrição, categoria e valor, e nós vamos ter dados semelhantes a esses. Vamos incluir esses dois e talvez a gente inclua mais algum, que é a data ali, o mercado, né, que é a descrição, a categoria que vai ser alimentação e o valor R$ 150 aí, tá?
E depois nós vamos deixar nossa planilha com uma aparência mais profissional. A gente vai formatar o fundo dos títulos, aplicar bordas, aplicar alinhamento e ajuste das colunas. E também, claro, que é o que é mais importante, a gente vai calcular o total de gastos com fórmulas. E isso vai facilitar muito aí a gente somar os valores, e é uma coisa que um assunto que todas as pessoas sempre procuram, certo? Então vamos lá, eu vou abrir o Excel aqui, o Excel no meu Windows, vou abrir o Excel aqui. Muito bem. Então essa é a cara do Excel. Então vamos digitar a planilha aqui, né? Vou colocar aqui, ó, data. Vamos colocar aqui data, descrição, categoria e valor. Ok? Eu vou deixar a primeira coluna em branco aqui para não para deixar um espaçamento só. Então aqui 1 do 4, mercado, né? Mercado, alimentação e o valor R$ 150. Opa, peraí. R$ 150. Depois 3 do 4, um gasto de Uber, que é da categoria transporte, R$ 25. Vamos colocar mais um, vou colocar aqui no dia 16 do 4, nós tivemos que sair de ônibus, que também vai ser da categoria transporte, e que foi R$ 10. Foi pertinho. E mais um gasto no dia 18 do 4, que foi com também transporte, né? Vamos colocar transporte também. Transporte. R$ 45. Gasolina. Muito bem. Deixa eu só tirar minha colinha daqui. Beleza. Vou tirar daqui para não ficar incomodando nós. E aí vamos começar. Então aqui a gente tem uma planilha, né? O Excel ele é composto basicamente de algumas partes que eu vou mostrar para você. Ela é composta de uma parte que é uma barra de menus, né? Que é aqui em cima, aqui, ó. Essa parte aqui, que conforme a gente vai clicando, vai mostrando todas as opções do Excel. Aqui tem muita coisa para ser aprendido, né? São várias ferramentas que o Excel utiliza. Nós vamos ver só algumas nessa aula. Depois disso, nós temos uma parte importante, que é a barra de fórmulas, que com certeza é uma coisa assim que é muito vista no Excel, que tudo que se digita em uma célula, ela também aparece na barra de fórmulas. E a área aqui de trabalho, também conhecida como pasta de trabalho. A gente chama de forma errada, por dizer assim, os arquivos do Excel como planilhas, mas na verdade eles são conhecidos como pastas de trabalho, e dentro de uma pasta de trabalho existe uma ou mais planilhas. Tá? É errado chamar de planilha um arquivo do Excel? De certa forma é, mas hoje é tão comum fazer isso, de dizer, faz uma planilha assim, faz uma planilha daquele jeito, abre aquela planilha. É tão internalizado por nós que se a gente falar diferente disso, talvez as pessoas não consigam entender. Tá? Então a gente pode chamar um arquivo do Excel como se fosse uma planilha.
embora o nome certo seria pasta de trabalho, porque aqui dentro, se a gente clicar aqui, a gente adiciona mais planilhas, ó. Mais planilhas aqui, ó. Então, estas planilhas pertencem a uma pasta de trabalho e, por consequência, a um arquivo. Ok? E para alternar entre cada uma, a gente vai clicando e voltamos para nossa planilha aqui. Ok. Uma planilha, ela possui muitas colunas e muitas linhas. Ela tem mais de 1 milhão de linhas. Tá? E tem em torno de 18 mil colunas, se não me falha a memória. 16 mil colunas ela tem. Então, as colunas são representadas por letras e as linhas por números. E o encontro de uma linha, eu sempre gosto de falar assim, o encontro de uma linha com uma coluna forma uma célula. Isto é uma célula. Isto é uma célula. Qualquer quadradinho desses é uma célula. Ela é um encontro de uma linha com uma coluna. Ok? E esse encontro de linha por coluna, ela é referenciada dentro do Excel com um endereço. E esse endereço é formado pela linha da coluna, pela letra da coluna e pelo número da linha. No caso, essa célula que eu selecionei é a célula C12, porque ela está na coluna C na linha 12. Assim como essa aqui que eu vou selecionar agora é a coluna L na linha 12. Então ela seria a célula L12. Ok? Entendido isso? Isso é importante saber, tá? É o principal do Excel para começar a mexer com ele é saber as referências, porque depois nós vamos precisar delas para mexer, para incluir fórmulas, né? Ok, então vamos dar uma melhorada nessa planilha. A gente só digitou aqui e a gente não fez nenhum ajuste ainda para ficar mais bonito, mais fácil de visualizar. Lembre-se que quando a gente mexe em cores, não é só uma questão de estética, não é só uma questão para ficar bonito. É uma questão de tornar legível, tornar apresentável, para que a pessoa olhe a planilha e diga: eu entendi o que é isso. Então as cores também têm essa finalidade. Lógico que é para deixar bonito também e tal, mas também dá funcionalidade, dá capacidade interpretativa para uma tabela, ok? Então vamos mudar as cores de fundo dos títulos. Os títulos é esse pedaço aqui, tá? Então como é que a gente faz? A gente clica no data, segura o botão do mouse e arrasta para selecionar o título, né? A gente tem os 4 títulos selecionados e nós vamos aplicar uma cor de fundo. Essa cor de fundo, ela é obtida aqui nesse baldinho, tá? Então o Excel tem várias cores, tem mais uma opção para mostrar mais cores ainda, mas nós vamos ficar satisfeitos com as cores que estão aqui. Uma dica: se botar cores claras para o fundo, o texto tem que ser escuro. E se o fundo for escuro, a letra em tese tem que ser clara, para facilitar o contraste, facilitar a visualização. Então vamos colocar uma cor escura. Vamos colocar esse azul aqui. Esse azul aqui. Ok. Pintou o fundo de azul. Certo? Ah, mas não dá para ler. É porque nós temos que deixar a letra clara. Então vamos vir aqui nesse A aqui que a gente muda a cor da letra. Então a gente vem aqui e coloca, dá para tentar colocar um azulzinho claro, por exemplo, né? Uns tons de azul aqui, ó. Dá para ver que muda lá conforme ou mesmo branco. Vamos colocar branco, parece que ficou mais bonito. Ok. E eu vou aumentar um pouco o tamanho da letra. O tamanho da letra a gente aumenta aqui, ó, nesse número aqui, ó. Você vem aqui e bota aqui 14, por exemplo. Certo? Vou clicar fora para tirar a seleção. Lembra que tá tudo, sempre tem que fazer com as células selecionadas, né? Agora eu tirei a seleção. Ok, legal. Agora vamos fazer o seguinte. Nota que estão meio encavalado aqui, estão meio se sobrepondo as colunas. Então a gente precisa fazer um ajuste. Nós vamos fazer esse ajuste. Nós vamos pegar aqui entre uma coluna e outra. Nota que quando a gente coloca o mouse ele vira 2 setas. Então a gente consegue clicar e arrastar e alterar a largura da coluna de forma individual. Assim a gente consegue dar o espaçamento ideal para que nossa planilha fique mais apresentável. Ok?
Beleza. Outra coisa, a gente tem alguns alinhamentos, né? Por exemplo, a descrição e a categoria, nota que eles estão alinhados à esquerda, ou seja, eles estão alinhados nessa direção aqui, ó, né? E não do lado de cá. Nota que tem um espaço em branco aqui, ó. Ou seja, elas são alinhadas à esquerda. E aqui também, né? Aqui também está alinhada à esquerda. Beleza. Mas a data está alinhada à direita. E parece que está um pouco torto assim, né? Então daqui a pouco a gente pode colocar essa data alinhada de forma centralizada ou à esquerda também. Então vou fazer o seguinte, vamos colocar à esquerda. Eu vou selecionar as datas, ok? Vou vir aqui e vou clicar nesse botão alinhar à esquerda. Alinha o conteúdo à esquerda. Ok, foi para a esquerda. E os títulos vamos alinhar ao centro, porque geralmente o título é alinhado ao centro, né? Então a gente seleciona aqui, vem aqui e centraliza. Beleza? Falta ainda a gente colocar uma borda nessa planilha, né, para ela ficar, porque quando a gente vai imprimir, essas linhas não vão sair, só vai sair essas cores aqui e os textos, não vai sair com essas linhas. O Excel mostra as linhas para facilitar a visualização, mas na impressão elas não saem. Para que a gente pinte as linhas, por assim dizer, a gente seleciona, vamos selecionar a tabela inteira, vem nesse botãozinho aqui de bordas, né, clica nesse botãozinho do lado, e marcamos aqui todas as bordas. E eu vou clicar fora. Ok, ali ó, já ficou mais inteligível. A gente consegue ver melhor a tabela. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o total de gastos, mas vamos colocar uma fórmula para isso. Então eu vou incluir aqui, vou pintar mais algumas linhas em branco para permitir que a gente alimente mais coisa, e aqui embaixo eu vou colocar um total, ó, total, certo? E esse total eu vou também pintar conforme igual o título. Selecionei aqui, no baldinho tem aquela cor ali que nós escolhemos, que é essa aqui, né? A cor branca e o tamanho 14, né? Foi isso aqui que a gente fez. Legal. E agora para a gente somar aqui, a gente tem algumas formas, mas a forma mais comum é a gente utilizar uma função do Excel muito utilizada, que é o soma. E a função soma, ela é assim. Você escreve igual, sinal de igual, né? Escreve soma. Nota que vai aparecer ali. Você vai dar um tab, teclar na tecla tab ou digitar ou abrir parênteses, tá? E aí você vai clicar e arrastar no lugar que você quer somar. No caso é do 150, eu clico, seguro e vou arrastar até aqui no final, porque daí se a gente incluir outros valores ele vai somar. Ou seja, ele vai somar do E4 até o E17. Vou fechar o parênteses e dar um Enter, e o total de gastos é R$230. Legal, né? Isso aqui ajuda pra caramba pra gente fazer os cálculos. Muito bem. Então assim, ó, fácil, né? Você aprendeu já a fazer a sua primeira planilha. Com isso aqui você já consegue colocar no seu dia a dia, fazer lista de tarefas, fazer lista de compras, fazer controle de gastos. Você já consegue colocar o Excel para ele no seu dia a dia, para desmistificar toda essa complexidade, dizer que ele é difícil e tal. E ele não é difícil, né? Você mesmo viu que ele não é. Então assim, tá gostando da aula? O que achou? O que achou do nosso exercício aí? Legal, né? Então, o seguinte, agora eu quero conversar com você sobre isso que nós fizemos. Gostaria que você imaginasse que você pudesse fazer mais, que você pudesse utilizar mais funções, utilizar mais cores, deixar suas planilhas mais profissionais, aprender a usar mais do que o soma, utilizar mais algumas funções, aprender a fazer gráficos e principalmente desmistificar a impressão de planilhas.
que você pudesse criar planilhas de forma rápida e simples, que nem nós criamos agora. Utilizar as principais funções do Excel. Assim, tu não vai aprender, não precisa saber de todas, precisa saber das principais para iniciar, para conseguir já fazer suas primeiras planilhas. Você colorir e organizar suas planilhas com design profissional. Lembre, não só para deixar bonito, mas para deixar entendível. Tá? E foi com esse objetivo, com esse intuito, que eu criei o projeto Excel Saia do Zero. Esse treinamento, você vai aprender de forma muito breve como navegar no Excel com segurança. Você vai aprender a função das barras de menus, a função dos principais botões que tem lá, da barra de fórmulas, a organização das planilhas, como é que o Excel organiza as planilhas. Você vai aprender a fazer cálculos, gráficos e formatações. Então você vai aprender aí os principais cálculos que o Excel pode fazer, os principais tipos de gráficos, de coluna, de barras, de pizza e as suas formatações. Você vai aprender isso assim de forma em poucas aulas, são cerca de 4 aulas só. E como imprimir os seus trabalhos com qualidade, porque hoje no ramo que eu trabalho, eu vejo muita dificuldade das pessoas conseguirem imprimir uma simples planilha. Mandar para a impressora, porque tem algumas configurações que são necessárias para que a planilha saia em uma folha, que ela saia dimensionada para ocupar toda a folha, que ela não corte metade da planilha numa folha e metade em outra, tá? E muito mais. E além disso, além de você aprender tudo isso, eu vou te dar, nesse momento, eu vou te dar 3 bônus. São 3 bônus incríveis. Que é um workshop operador de painéis, que é uma aula assim exclusiva que mostra como você opera os painéis que são criados em Excel. Porque muitas vezes assim, você que vai trabalhar em qualquer outra função que não seja construir planilhas, você tem que saber olhar planilhas, porque outras pessoas também fazem planilhas para você. E o workshop operador de painéis vai desmistificar essa questão de como você filtra lá, que tem os botõezinhos, você clica e filtra, daí você clica em outro, filtra mais uma vez, como que você faz para voltar, tirar os filtros. Então esse workshop foi feito pensando quando você precisa operar uma planilha de outra pessoa, tá? Esse foi o intuito. Também assim tem um bônus fantástico assim, que é assim fenomenal, que é um kit com 2.500 planilhas prontas. São diversas planilhas aí que foram coletadas da internet, utilizada para diversos fins, diversas finalidades. Então assim, com certeza vai ajudar muito na sua jornada, para você adquirir mais conhecimento aprendendo com essas planilhas e mesmo para você utilizar no seu dia a dia. Além disso, tem um e-book também muito bom, que foi o primeiro e-book que eu escrevi, que é um e-book com 11 funções matemáticas, assim, é fantástico. Tem funções lá assim super avançadas, são somente 11 e são as principais. É o joio que tem lá, é o joio do trigo, é a nata do Excel, tá? E tudo isso que eu te falei, às vezes pode parecer caro. Isso vai me dizer assim, nossa, Milton, mas um curso desse vai sair caríssimo com tanto com tantos bônus, com ensinando de forma tão prática, com videoaulas. E eu gostaria de perguntar para você, quanto que você acha? Imagine aí quanto que você acha que vale um curso desses hoje. Um curso assim para você aprender a fazer planilhas, sair do zero no Excel. Não é se tornar um mega ultra blaster operador de planilhas, mas você assim dar aquele passo, você sair e aprender tudo que é de principal no Excel. Pensou? Olha, eu acredito assim que pelo menos uns R$ 297 valeria um curso desses. Mas você não vai pagar 297. Na verdade, você não vai pagar nem 197, você não vai pagar nem 97. Por esse curso e esses 3 bônus incríveis do workshop, do e-book com as 11 funções matemáticas e o kit fantástico de 2.500 planilhas, você vai pagar somente
6 vezes de R$ 6,51. Eu não estou mentindo não, é 6 vezes de R$ 6,51 ou R$ 29,90 à vista. O acesso é vitalício e o curso é 100% online, com videoaulas todas gravadas já. Você não vai pagar mensalidade, não vai ter nenhum outro tipo de taxa, e a não ser que você compre mais algum curso meu, né? Mas assim, não tem mais nenhum tipo de taxa embutido. E assim, é um valor assim que eu coloquei muito pensando naquilo que eu já falei antes sobre a troca de conhecimento. Eu acredito que eu não posso levar comigo quando o dia que eu morrer, eu não posso levar mais comigo, eu não posso levar comigo esse conhecimento. Isso seria egoísmo meu. Então, eu quero compartilhar, deixar um pouco de mim nas pessoas, entregando parte do meu conhecimento, tá? Então aí, 6 vezes desses 6,51, R$ 29,90 à vista, acesso 100% online, aulas gravadas, já todas gravadas, acesso vitalício, sem mais taxas ou mensalidades, ok? É só você clicar no botão abaixo aí, tem um botão abaixo aqui desse vídeo, e ele vai te direcionar para uma página de vendas, vai te direcionar para um checkout, e lá você vai colocar os dados do cartão e tal, e vai poder fazer o seu pagamento. Beleza? Então, assim, muito feliz por essa aula, muito feliz por você ter ficado até o final, e nos vemos no curso. Beleza? Até mais!